E aí, tudo bem? Pensa rápido. Qual a primeira imagem que vem na cabeça quando se fala em diabo? Provavelmente algo com chifres, um tridente, talvez pele vermelha, certo? Mas e se eu disser que essa imagem que está tão enraizada na nossa cultura não tem quase nada a ver com a Bíblia? Pois é. Hoje a gente vai desvendar essa história, mergulhar na arte, na literatura e entender como um conceito abstrato acabou virando esse monstrão que todo mundo conhece. Então, a grande pergunta é essa. Se os textos sagrados originais falam do mal de um jeito muito mais conceitual, como é que a gente chegou nessa figura tão específica, tão física e, vamos combinar, tão assustadora? A resposta é que a imagem do diabo não apareceu do nada. Ela foi, na verdade, montada como um quebra-cabeça, peça por peça, ao longo de muitos e muitos séculos. Ok, para começar vamos deixar uma coisa bem clara. Esse diabo com cascos de bode e rabo pontudo que a gente vê em todo lugar, ele é uma construção cultural. Pensa nele como um grande mosaico, feito com pedacinhos de medos antigos, de mitos pagãos e de todas as ansiedades de uma sociedade que precisava desesperadamente dar um rosto para o mal. É isso mesmo. Se a gente for olhar lá nos textos originais, a palavra hebraica Satã quer dizer basicamente adversário, acusador. É uma função, um papel na história, sabe? Não é a descrição de uma criatura. Essa ideia de um ser monstruoso com todos esses detalhes físicos veio muito, mas muito tempo depois. Então vamos começar a juntar as peças desse quebra-cabeça. A primeira parada: mitologia pagã. O cristianismo, quando começou, não surgiu num vácuo, né? Ele estava cercado por outras crenças. E uma tática comum para facilitar a conversão das pessoas era pegar os deuses dessas religiões antigas e ressignificar, transformar essas divindades em vilões da nova fé. E é incrível ver como essa montagem aconteceu. Os chifres, por exemplo, vieram de Cernunno, um deus celta da natureza. Aquela aparência de bode, com cascos e tudo, foi emprestada do deus grego Pan, ou seja, pegaram características de deuses que representavam a natureza, a fertilidade, o lado mais selvagem da vida, e costuraram tudo isso na imagem do mal absoluto. Divindades antigas viraram, da noite para o dia, demônios. Só que vamos ser sinceros, uma ideia abstrata de adversário não era assustadora o suficiente, especialmente na Idade Média. O povo precisava de algo concreto. E não era só para ter medo. Quando a fome, a peste, a guerra pareciam coisas aleatórias e cruéis, dar um rosto a tudo isso, um culpado, tornava o horror um pouco mais compreensível. E quem sabe, se o mal tem um rosto, talvez ele possa ser combatido. E a arte mostra essa evolução de um jeito impressionante. Lá no começo, na arte bizantina, os demônios eram quase como anjos do mal, figuras escuras. Mas aí, conforme o mundo real foi ficando mais caótico, com as grandes pragas e a fome, a representação do mal foi se tornando cada vez mais bestial, mais animalesca. Era o desespero da época sendo pintado nas paredes das igrejas. Bom, se a arte deu um rosto para o diabo, foi a literatura que deu a ele uma biografia, uma personalidade complexa. E aqui, dois nomes são fundamentais: Dante Alighieri e John Milton. Eles foram basicamente os grandes arquitetos da imagem do diabo que a gente tem até hoje na cabeça. Com a obra-prima A Divina Comédia, Dante praticamente deu um endereço fixo para o diabo. Mas aqui tem uma ironia gigantesca. Para o Dante, o centro do inferno era congelado. Isso mesmo, gelo. Totalmente o contrário daquela imagem popular de fogo e enxofre. Na visão de Dante, Satanás não era um rei poderoso num trono de chamas, mas sim uma figura trágica, impotente, presa no gelo para sempre. E aí, séculos depois, veio o poeta inglês John Milton. Com o seu épico Paraíso Perdido, ele deu a Satanás a história de origem que muita, mas muita gente mesmo acha que é bíblica. A do anjo mais belo, rebelde, orgulhoso que lidera uma guerra no céu e acaba expulso. Milton transformou o diabo num herói trágico, quase um anti-herói, uma figura tão complexa e fascinante que a sua versão acabou se sobrepondo à própria Bíblia na imaginação popular. Só que a história tem mais uma camada, bem interessante. Alguns estudiosos, como o John Romerick, levantam uma possibilidade super provocadora. E se o Milton, que pessoalmente não concordava com vários dogmas da igreja da época, estivesse, na verdade, fazendo uma grande sátira? Talvez ele tenha criado esse Satanás épico e grandioso justamente para elevar a ideia popular ao extremo e assim criticar a figura que a própria teologia tinha inventado. E a prova disso estaria nos próprios escritos teológicos dele. Nesses textos, o Milton teólogo argumenta que a ideia de um ser do mal que consegue rivalizar com um Deus todo-poderoso é, nas palavras dele, intolerável.
Para ele, Deus seria o autor de tudo, tanto da luz quanto das trevas. É um contraste gritante entre o que o poeta escreveu e o que o teólogo acreditava. Mas, independente da intenção do autor, o fato é que essa figura do mal, poderosa e personificada, já estava consolidada no imaginário das pessoas. E aí que a coisa fica perigosa. Por quê? Uma vez que se tem um inimigo cósmico, com rosto e nome, fica assustadoramente fácil começar a enxergar esse inimigo nas pessoas ao seu redor. A lógica usada para justificar atrocidades era exatamente essa, e era terrível. Primeiro, se estabelecia que Satanás é o inimigo de Deus. Depois, se dizia que um certo grupo de pessoas, judeus, muçulmanos, mulheres acusadas de bruxaria, era o nosso inimigo. A conclusão era óbvia e fatal. Logo, eles são agentes de Satanás. E se são agentes do mal, persegui-los e matá-los não é só permitido, é justificado divinamente. O resultado? Mais de 100 mil pessoas, a maioria mulheres, foram brutalmente assassinadas durante a caça às bruxas. É um número que nos faz parar para pensar. Ele mostra as consequências trágicas e bem reais de se pegar um conceito abstrato, transformar num monstro literal e começar a caçar esse monstro no mundo real, entre pessoas de carne e osso. Depois de séculos de violência em nome de Deus, finalmente com o Iluminismo, os pensadores começaram a rejeitar essa ideia de um monstro literal. A busca pela origem do mal mudou de foco. Ela saiu do mundo exterior e se voltou para dentro, para o próprio ser humano. E essa frase do escritor russo Dostoiévski resume essa virada de chave de um jeito perfeito. A ideia passou a ser que o diabo era, na verdade, uma criação nossa, uma projeção da nossa própria escuridão, um espelho dos nossos piores instintos. O verdadeiro adversário não estaria lá fora, mas sim aqui dentro. E o mais curioso é que essa ideia nos leva de volta ao começo de tudo, ao próprio texto bíblico. Passagens como essa, do Evangelho de Marcos, sempre apontaram a origem do mal não para uma entidade cósmica, mas para o coração humano. A luta, no fim das contas, sempre foi interna. A gente é que fez uma longa viagem para fora para só depois voltar para casa. E então a gente fecha esse ciclo com essa reflexão. Se o monstro de chifres foi uma criação da nossa cultura, do nosso medo, da nossa arte, e se a fonte do mal verdadeiro está dentro de nós, o que isso realmente significa? Talvez a grande batalha contra o mal seja muito mais próxima, mais silenciosa e mais pessoal do que a imagem de um monstro vermelho nos fez acreditar por tanto tempo.